pelas principais notícias, o que está acontecendo hoje. Olha só. Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar de um blogueiro bolsonarista. Investigado pelo inquérito que apura atos antidemocráticos, Oswaldo Eustáquio descumpriu uma determinação da Justiça de não sair de Brasília e de não postar mais em redes sociais. A Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa do blogueiro, onde ele deverá permanecer com tornozeleira eletrônica. E a Polícia Federal vai investigar tentativas de ataques ao site do Tribunal Superior Eleitoral no domingo, no dia das eleições. De acordo com o TSE, foram registradas 436 mil tentativas de conexão por segundo. Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do TSE, disse que hackers divulgaram dados antigos do tribunal que foram conseguidos em ataques ocorridos bem antes da eleição, numa ação orquestrada com milícias digitais. Dá uma olhada. E, ao mesmo tempo que esses dados foram vazados, milícias digitais entraram imediatamente em ação, tentando desacreditar o sistema. Há suspeitas de articulação de grupos extremistas que se empenham em desacreditar as instituições, clamam pela volta da ditadura e muitos deles são investigados pelo Supremo Tribunal Federal. O STF determinou que a 13ª Vara Criminal de Curitiba libere imediatamente o acesso da defesa do ex-presidente Lula ao acordo de leniência da Odebrecht. Com a decisão, o ministro Ricardo Lewandowski atende a um pedido da defesa de Lula, que até hoje não conhece as provas e o conteúdo desse acordo. Agora, os advogados vão descobrir o teor de correspondências trocadas entre a Lava Jato e vários países que participaram desse caso. Vão também ter acesso a perícias, documentos e depoimentos desse caso. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva derrubou a advertência à jogadora de vôlei que gritou "fora Bolsonaro" na televisão. Carol Solberg foi punida em primeira instância depois de protestar durante uma entrevista ao vivo exibida pelo canal fechado Sport TV. Isso aconteceu em setembro, logo após uma partida de vôlei de praia. João Dória prorrogou a quarentena até o dia 16 de dezembro em todo o estado de São Paulo. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial. E ontem, pela primeira vez, o governador admitiu o aumento de internação em UTIs por conta da Covid-19. Do dia 8 ao dia 14 de novembro, as internações subiram 18%. O Brasil já ultrapassou a marca de 166 mil mortes pela Covid e o número de infectados é de 5.800.000. Essa segunda onda da Covid-19 tem atingido com mais força a Europa e os Estados Unidos. Em apenas um dia, veja só, os Estados Unidos registraram 200 mil novos casos. Ontem, o presidente eleito, Joe Biden, falou sobre consequências da recusa de Donald Trump em fazer a transição de governo fornecendo dados da pandemia. Dá uma olhada. You spoke about the need to access the outgoing administration's COVID vaccine distribution plans. What do you see as the biggest threat to your transition right now, given President Trump's unprecedented attempt to obstruct and delay a smooth transfer of power? More people may die if we don't coordinate. Look. Pois é. Vamos conversar um pouquinho sobre essas notícias com Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Oi, Silvio, tudo bem com você? Tudo bem, Thalita, e com você, tudo bem? Tudo certo também, Silvio. Silvio, olha só, o Oswaldo Eustáquio, que é esse blogueiro bolsonarista que teve a prisão decretada, ele passou o domingo todo tuitando, inclusive, sobre fraude nas eleições, passou o dia levantando suspeitas sobre o processo eleitoral brasileiro, espalhando notícias falsas. Isso tem tudo a ver com essa fala agora do Barroso, do STF, do STE, né, do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, da orquestração desses ataques junto com milícias digitais, não é mesmo? E eu acho que o cenário de fundo aí é que, de fato, agora, o radicalismo da direita está começando a ser limitado, inclusive, limitado pela opinião pública, limitado pela sociedade como um todo, e ele está buscando formas de
enfim, não só se defendendo na sua existência, mas também de interferir em favor de um cenário em que o Bolsonaro também não está bem, né? Eu quero dizer, por exemplo, que o Latino Barômetro é uma pesquisa latino-americana que faz a identificação de quem é de esquerda, quem é de centro, quem é de direita, vamos dizer assim, na América Latina toda. A última pesquisa do Latino Barômetro é de 2018. E ele identifica que no Brasil, 15% da população é de direita, né? Os de extrema direita poderão ser até menos que isso, né? E o que caracteriza essa extrema direita? Nós vivemos numa democracia. Na democracia existe uma Constituição, existem leis, existem regras eleitorais, não é? Que permitem uma disputa entre aqueles que querem transformar a sociedade no sentido de serem progressistas, que são identificados como sendo de esquerda, e aqueles que querem manter tudo como está hoje, né? Às vezes até aprofundando os mecanismos de concentração da riqueza e de poder, né? Mas isso com regras eleitorais, né? Então, faz parte do jogo a alternância no governo, essas coisas. A extrema-direita não aceita isso, né? Ela não aceita perder. Olha o Trump lá nos Estados Unidos, né? E ela está querendo, primeiro, continuar fazendo a manipulação da opinião pública, no caso agora, esse Eustáquio agredindo, na verdade, o Boulos, com mentiras que ele veiculou nas suas redes sociais, né? E com um ataque ao STF. Esse ataque é para desqualificar o processo eleitoral. Junta com isso a fala do Bolsonaro de que ele prefere o voto impresso, que ele não confia nas urnas eletrônicas, que o Brasil é dos poucos países que tem isso, e ele teme manipulação. Olha, é uma cópia fake do Trump, né? Que está dizendo a mesma coisa lá, que ele não acredita no resultado das eleições quando ele perde, né? Então, é sintomático que tenha esta história do blogueiro, essa história do ataque, porque se eles tivessem sucesso agora, poderia ser um motivo para mudar. Tem uma emenda constitucional proposta para isso, pela direita, né? Que o voto impresso volte. O Tribunal Superior, o Supremo Tribunal, ele considerou inconstitucional voltar ao voto impresso, né? Então, a disputa aí, quer dizer, não é só para agora, é para 2022 também, né? E é interessante, porque todas as notícias que você apresentou, elas estão, vamos dizer assim, configurando um certo recuo, vamos dizer assim, dessa extrema-direita, mas a sua radicalização. Essa notícia, por exemplo, sobre a Lava Jato, né, que o Supremo determinou que fosse aberto para os advogados do Lula as informações do acordo de leniência com o Odebrecht, isso também deve dar problema, porque você vai verificar aí, né, que aquelas acusações de fato que foram apresentadas contra o presidente Lula não tem muita base, não. Quer dizer, a gente já tem informações suficientes, né, para considerar a Lava Jato o uso político da lei, né? Não é que os juízes foram imparciais, de maneira alguma. Eles defenderam uma posição de extrema-direita e tiraram o presidente Lula das últimas eleições presidenciais, né? Quer dizer, se isso começa a aparecer nesses documentos que vão ser abertos, né? Olha, esse pessoal que dirige a Lava Jato em Curitiba corre o risco também de ser preso, porque, de fato, manipulação a gente não tem dúvida que houve. Já várias informações, vários elementos dizem dessas questões, né? Então é um bloco. A própria censura, vamos voltar para a esportista, né, a Carol, a própria censura da fala dela, ela falou fora Bolsonaro, né? Quer dizer, já teve uma juíza que se arrogou o direito de dizer que não pode falar isso. Mas quando os jogadores de futebol, um tempo atrás, se manifestaram a favor do Bolsonaro, em campo, ninguém falou nada, né?
Então, você veja que é o uso político do sistema jurídico, né? E isso realmente é um perigo para a nossa democracia, né? É um perigo, vamos dizer assim, para qualquer defesa de direitos. Ainda bem que agora nós vamos ter umas certas mudanças com as eleições. Por exemplo, eu fiquei sabendo que tem 50 quilombolas que se elegeram vereadores, né? E tem uns tantos indígenas também que fizeram isso. Então, começa a ter dentro do próprio sistema parlamentar alguma representação dos interesses dessas comunidades, desses coletivos, que precisam, de fato, ter esse espaço para ter voz e para contar para o conjunto da sociedade os ataques que estão sofrendo, né? Queria ouvir sua avaliação sobre essas eleições no geral. Ontem a gente falou um pouquinho aqui sobre esse possível derretimento do bolsonarismo como resultado das urnas agora na eleição. A gente brinca aqui na equipe que tem gente que vê o copo meio vazio e o copo meio cheio. Como que você viu essa eleição? Olha, tem algumas coisas que são meio surpreendentes, né? Por exemplo, o renascimento do DEM, né? Ele não tinha essa bola toda, hoje cresceu. Quer dizer, nós temos, de fato, uma situação em que aquilo que está se convencionando chamar de centro ganhou mais peso. Não é centro coisa nenhuma, né? Quer dizer, esse centro é que a gente precisa dar conteúdo a essas designações. Os centros são os setores de direita, conservadores, que querem manter a sociedade como ela está, né? Querem se aproveitar dos privilégios que foram consolidados historicamente no Brasil, manter as discriminações de sexo, de gênero, de raça, e seguir em frente com uma cartilha moral conservadora, né? E com o controle do poder, do dinheiro, né? Para poder implementar as suas políticas. Vamos lembrar que o centro tem as oligarquias regionais presentes também, né? Quer dizer, as famílias que vão se substituindo, tanto nas prefeituras quanto nos governos de estado. Então, nós não estamos falando de centro, nós estamos falando de setores que não querem a mudança, querem a sociedade como está, com as discriminações que tem e com a apropriação da riqueza desigual que é feita hoje, né? Então, quer dizer, eu acho que o centro ganhou espaço, quer dizer, essa direita ganhou espaço, a direita bolsonarista perdeu um pouco de espaço, né? E o conjunto, vamos dizer assim, dos partidos que estão apostando numa mudança para enfrentar a desigualdade, para universalizar políticas sociais, para poder garantir uma melhor qualidade de vida para todos, enfrentando, vamos dizer assim, todas as mazelas que as cidades têm hoje, né? Questão de saneamento, de transporte, de falta de moradia, né? Educação, saúde, enfrentar esse teto do gato social. Quer dizer, esse pessoal, eu tenho a impressão que também não se saiu mal na eleição, não. Quer dizer, nós estamos vendo o PT em cidades médias ainda com um desempenho razoável, né? E que um crescimento do PSOL, né? E a surpresa, que me parece uma novidade que pode mudar muito o ânimo de todo mundo, é a competitividade do Boulos na eleição de São Paulo. O segundo turno é outra eleição, não é a anterior, né? O desempenho do Boulos, eu assisti o debate dele ontem na CNN, me pareceu muito bom, né? E o Bruno Covas não tem o que defender como proposta. Ele já é prefeito, ele deveria ter feito coisas que ele deixou de fazer e que está anunciando que vai fazer quando ele se reeleger, né? Então, o cenário é um cenário mudando um pouco. Se o Boulos ganhar em São Paulo, pode ter uma ênfase maior, vamos dizer assim, desses grupos que estão um pouco desencantados com a impossibilidade que tinha antes, até por conta da pandemia também, né? De enfrentar uma mídia que vai arrasando, vamos dizer assim, o currículo das pessoas que disputam, que esse ano nós não tivemos tantas fake news porque a disputa não permitia isso.
Quer dizer, são as disputas mais centralizadas para a presidência, para o governo do Estado, onde aqueles milhões de mensagens de fake news acabam realmente mudando o cenário. Aqui nessa eleição não era bem o caso, mas a máquina do ódio continua montada, né? E só não está funcionando tanto porque também não é esse o propósito desse momento, né? O ataque hacker ao STF, ao Tribunal Eleitoral, teria muito mais efeito do que um montão de fake news distribuídas não tão concentradamente, né? Então, o que eu vejo é com interesse, né? São essas disputas que estão ainda para serem resolvidas, né? E essa promessa que, ainda que não seja um caminho fácil, né, pode eventualmente permitir a eleição do Boulos em São Paulo, né? Então eu vejo um pouco assim a questão. Perfeito. Vamos falar também sobre a Covid-19 aqui em São Paulo, né, com esse decreto que aumenta a quarentena no estado, muito por conta do aumento das internações em hospitais, em UTIs, 18%, é bastante. E essa segunda onda chegando com muita força na Europa, nos Estados Unidos, eu fiquei abismada com esse número de que os Estados Unidos tiveram 200 mil novos casos, isso num único dia é muito, é uma situação bastante preocupante. É preocupante, no caso de lá é a segunda onda, né? Estão falando que existe uma mutação do vírus, portanto não se sabe exatamente se esse vírus mutante vai sofrer, vai ser controlado pelas vacinas que estão saindo ou não, né? E aqui em São Paulo, não é só São Paulo, tem alguns estados também que estão crescendo, né? A pandemia está crescendo, mas aqui eu acho que houve um certo cansaço, vamos dizer assim, do confinamento, né? Principalmente para a classe média, né? Então a gente está vendo, por exemplo, os hospitais privados se enchendo de casos novos de Covid. Mas no fim de semana a praia está cheia, né? Você começa a ter atividades coletivas, algumas festas, algumas coisas assim, que também ajudam a disseminar o vírus, né? E eu acho que não podemos brincar com isso, porque a Covid não é só aquele momento, vamos dizer assim. Depois ela gera sequelas. Ela começa a mexer com o coração, ela pode ir para o cérebro. Não é uma brincadeira, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? E, de fato, talvez a gente tenha um recrudescimento, né, da pandemia, não só em São Paulo, mas no Brasil, né, se continuar a tendência mundial, se nós continuarmos acompanhando a tendência mundial para isso, né? Sim. Inclusive, o Le Monde Diplomatique, o programa que vai ao ar aqui na TVT hoje às 9h40, trata da pandemia, mas no contexto de retomada das aulas, né, das crianças voltando às escolas. Fala um pouquinho para a gente qual foi o que teve nessa discussão, qual foi o resultado, é momento, ainda não é momento? Conta para a gente. Certo que se eu contar, as pessoas perdem o interesse de ver? Não, porque vou é dar seguinte, um spoiler, um pequeno spoiler. Teaser, né? Bom, nós estamos com um secretário de educação. O áudio, peraí, o áudio deu uma mutada. Volta agora. Vocês estarão com o secretário de educação. Então, como uma especialista também, né, de educação, nós estamos debatendo se é a hora das crianças voltarem para a escola. Porque também tem outras questões, quer dizer, as crianças ficando o tempo todo em casa, elas ficam distantes dos seus amiguinhos, dos seus colegas, elas começam a ficar muito penduradas na televisão, nos joguinhos. É preciso pensar em atividades físicas, é preciso pensar na sociabilidade dessas crianças, é preciso pensar que a escola é um espaço importante na vida desses meninos e dessas meninas, né? Quer dizer, então nós estamos fazendo um debate, o que aconteceu durante esse período de reclusão, foi possível superar as dificuldades, trabalhar com a internet e fazer as lições de casa, e com isso manter, vamos dizer assim, o aproveitamento do ano, ou não foi, né? É a hora de voltar para a escola?
tem defesas e tem críticas, porque é um momento de decisão difícil, mas talvez a gente tenha hoje aprendido, né, a trabalhar e estar presente em espaços como esses da escola, tal, em que, com as devidas providências, não todos os dias, mas uma parte, vamos dizer assim, do período, seja possível aproveitar essa infraestrutura, aproveitar essas condições, aproveitar a alimentação que as crianças estão tão necessitando, da merenda escolar que elas tinham antes como base, muitas vezes, da sua alimentação e que não teve mais, né? Então, é uma discussão interessante que vai envolver, inclusive, você que está nos assistindo, o seu filho, a sua filha. É hora de voltar na escola? Vamos conversar sobre isso. É um debate que muito me interessa também. Estava comentando com o Silvio antes da gente começar, que eu estou com meu pequenininho aqui em casa, e ele frequentou 1 mês a escola só antes da pandemia, e ele não gostava, chorava muito para ir. E agora eu passo na frente da escolinha e ele fica perguntando se a escolinha está aberta, quando vai abrir, porque quer voltar, está mostrando essa vontade, né? Sem contar o caos que é mãe em casa com filho. Isso tem sido bastante complicado para toda mãe, para toda família, né? Vou estar atenta ao debate hoje. Hoje, às 9h40 da noite, o programa Le Monde Diplomatique Brasil aqui na TVT. Silvio, um beijo grande para você. Até semana que vem. Obrigado. Até semana que vem.